Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do treinamento Venda de Shows. É isso mesmo, se você ainda tem problemas para vender os seus shows ou você não consegue subir o seu cachê, você está no lugar certo e nós vamos falar agora na segunda aula. Eu preparei um conteúdo muito incrível, resumido e prático, tá certo? Para você sair daqui e já aplicar isso daí. Eu tenho certeza e eu garanto, se você usar os 4 passos que eu estou te ensinando aqui no nosso treinamento, eu duvido que você não vai começar a vender mais shows ou que você não vai conseguir melhorar o seu cachê. Então vamos lá. Quando você pensa em venda de shows, é obrigatoriamente necessário pensar em estratégias de abordagem. Abordagem de quem, Anne? Abordagem do seu contratante, seja ele quem quer que seja, e abordagem do seu público. Porque o que adianta você ter um show, tocar num evento e não ter ninguém para te ouvir? Óbvio que não adianta nada, não é para isso que você estuda, não é para isso que você treina música horas e horas por dia. Você quer, deve e merece ter um público. Chame de fãs, de seguidores, do que você quiser nessa fase da sua carreira. Mas você precisa de estratégias de abordagens para vender o seu show para o contratante e para convencer o teu público a ir para esse show. Porque se você tem uma mentalidade aberta para o music business, para o empreendedorismo musical, você não é aquele músico que fala assim, eu vou tocar, por exemplo, vou tocar numa casa noturna. Eu não tenho que levar público. O público já é da casa. Gente, isso é um pensamento extremamente atrasado que ficou anos atrás. Calma, não fica nervoso que você vai me entender. Não fica brava que você vai conseguir entender o que eu tô falando. No passado, tá? No passado, tô dizendo aí, sei lá, 15, 20 anos atrás, quem ainda pegou essa fase do mercado. Era muito comum você ser contratado para tocar em eventos e as casas já tinham um público-alvo delas, depois elas acabavam, né, os fãs, os seguidores que também consumiam a casa, acabavam consumindo o trabalho do cantor, do músico, e aí você ia tendo uma espécie de reciclagem de público. Hoje em dia a coisa mudou. Se você ainda pensa que você só tem que ir pro bar para tocar, que você só tem que ir pro casamento para tocar, pro festival só para tocar, você ainda não entendeu o mercado musical atual. Não é só tocar, não é só cantar. Não fica bravo, você tem que entender que até os grandes nomes da música, eles fazem isso. Não é só ir lá e se apresentar. Se for para você ir lá, pegar o microfone, o seu instrumento e ficar aqui de olho fechado viajando na maionese, liga o rádio. Eu não estou criticando a sua abordagem artística. Calma. Eu não estou dizendo que você tem que ficar pulando no palco, que você tem que criar um personagem diferente do que você é. Não. Eu, particularmente, prefiro apresentações intimistas, sem muita acrobacia. E também nada contra e não é errado ter as acrobacias. Então, o ponto que eu quero chegar não é esse. O ponto é o quê? Você tem que tocar e cantar bem, se essa é a sua função dentro do mercado. No entanto, levar o público é também a sua função. Mas calma, não é do jeito que alguns contratantes pintam dentro do mercado. Você tem que trazer público. E aí o músico sai desesperado. Ai meu Deus, vou convidar minha mãe para ir no show, vou convidar meu pai, vou convidar minha namorada, meu marido. Eu tenho que levar gente para o show. Claro que você pode usar também amigos, familiares, pessoas próximas para dar um volume no começo, né, quando você ainda não tem um público-alvo. Tudo bem, mas a questão é, o que faz eu ir no seu show? Percebe? Quando eu digo que o músico tem que levar público, é que o músico tem que ser atraente. Se você não é atraente para uma tribo, para um grupo de pessoas, naturalmente você não vai ter trabalho, porque o contratante, seja ele uma noiva, seja o dono de uma casa noturna, seja um organizador de um grande festival, ele quer público, ele precisa do público. E você precisa do público. Então, o que eu sempre falo? É uma parceria. Não é só o músico que leva o público. E não é só a casa que leva o público. São os dois. Eu, por exemplo, se eu tô de folga, eu vou curtir música ao vivo de outras pessoas também. Só que eu vou numa casa onde tem um bom atendimento, onde tem um bom cardápio, onde tem um lugar bacana de se estar, de se conversar com os amigos, e eu vou num lugar onde eu tenho um respeito por aquele músico, ou eu quero conhecer o trabalho daquele músico. Só que aí que tá. O segredo é o quê? Foi fazer um show? Chegou em casa? Tem que dar uma atenção para essa galera. Se você conseguiu por algum motivo que essas pessoas te sigam nas redes sociais, ou que elas tenham interagido com você no seu show ao vivo, e não é só na casa noturna, gente. Existem casamentos, existem músicos, alunos da Rocket, que praticamente sobrevivem de tocar em casamentos. E eles nem precisam mais vender,
Porque a coisa começa a ficar tão boa que uma noiva indica para outra, que não sei quem indica para não sei quem, a hora que você vê, você nem está vendendo mais. O seu produto está se vendendo. Você tem que focar muito no seu público. No contratante também, óbvio. Mas o público ele ainda é a base de tudo. Porque o contratante, dependendo do conhecimento musical dele, muitas vezes ele não vai saber ver a técnica que você usa, ver a maneira que você se comporta no palco. Pode ser que ele não tenha esse conhecimento, é natural. Mas o público vai. O seu público que se conecta com você, ele pode também não entender de teoria musical. Mas ele vai saber se você está agradando ou não está agradando. Então, quando eu falo de abordagem estratégica, é entender que você precisa abordar o seu contratante de maneira profissional, como um vendedor, tá? Só que a venda ela não pode ser algo chata. Você não está vendendo miojo, você está vendendo arte. Fazer música é vender arte. Vender arte tem uma maneira específica de se vender. Inclusive, dentro da nossa mentoria Vivendo de Música com a Rocket Art Academy, você tem um módulo falando exatamente sobre a venda de shows, falando sobre as abordagens estratégicas, o que eu chamo de gatilhos mentais, ou seja, despertar emoção no outro. Porque quando a gente fala de comprar, você compra praticamente por 90% de emoção, 10% de necessidade mesmo, ou porque você realmente vai querer ter aquele produto com você. E quando eu falo produto, você também é o produto. O seu show, no caso do nosso treinamento, é o produto. Então esse produto ele precisa ser vendido de uma maneira gostosa. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai num restaurante, você pega o cardápio, você vê aquela foto linda do prato. Você fala, uau, que bonito. Eu vou comer primeiro com os olhos. Depois eu vou falar, poxa, me deu vontade. Eu vou provar. E aí você prova. Se você gosta, o que acontece? Você vai sair contando para todo mundo que você gostou. Você vai ficar fã, você vai voltar, vai consumir de novo ali. E se você provar e não gostar, você vai sair falando para mais pessoas ainda e você nunca mais vai pisar ali. A mesma coisa é o seu show. Lembra que na aula anterior nós falamos sobre portfólio? A primeira isca, a primeira atenção que você tem que despertar no contratante e no público é através da sua vitrine. Então, o seu público vai lá, vê a sua página. Nossa, que página legal. Tem um monte de vídeo bacana, um monte de conteúdo interessante. E aí o contratante vai lá também e fala, nossa, olha, tem pessoas que gostam. Elas estão interagindo com o trabalho dessa pessoa. Isso é comer com os olhos. Ele te contratou por algum motivo. E aí, depois disso, a gente vai falar sobre isso também. Nós temos ainda mais 2 aulas para falar a respeito desse treinamento da venda de shows. Mas o que eu quero que você entenda agora é o seguinte. Quando você for abordar um contratante, você vai sincar tudo isso que eu estou falando. Não vai esquecer do portfólio. O portfólio vai ser usado para abordagem com o contratante. Só que agora a gente chegou numa parada que eu adoro particularmente, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer com os meus alunos dentro do nosso treinamento, dentro da nossa mentoria online. É estudar, gente, o mercado atual. Como assim? Se você já definiu, na nossa aula 1, você já definiu que você quer atuar em casas noturnas, por exemplo, você quer se especializar em casas noturnas, você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Quais são as casas noturnas perto de você que pode sim te proporcionar um bom cachê, que pode te proporcionar um crescimento regional, para depois você ir ali crescendo um pouco mais a nível Brasil, a nível mundo. Então faça uma pesquisa. Pesquisa quem que está tocando nessas casas. Agora é o momento que você tem que ser muito ético, tá? Cuidado com isso. Quando eu falo para pesquisar, eu não estou dizendo para você ir lá e copiar um músico do lado. Não estou falando isso. Estou falando para você analisar. Isso é ético, isso é natural. Você vai ver onde que a concorrência está tocando. Ah, o músico fulano, ele faz a mesma coisa que eu. Ele toca em tal casa. Você vai lá, vai entender a casa, qual que é a ideia da casa, o que, que é uma abordagem totalmente estratégica, que você vai ter aí pelo menos 80% de chance de vender esse show. Entender a casa. Aí eu quero abordar o bar, sei lá, o bar da esquina aqui, que tal pessoa toca. Eu sei que ele é um bar conceituado, eu sei que o bar já tem tantos anos, eu sei que o público que frequenta lá, ele gosta, por exemplo, de pop rock nacional, eu sei as marcas de cerveja que esse bar vende, eu sei o horário de funcionamento, eu sei qual que é a pegada da galera que vai nesse bar. Como que você vai saber tudo isso? Pesquisando, gente. Pesquisa de mercado. Você vai ser uma espécie de hacker da internet. Entra no Instagram, entra no Facebook, entra nas hashtags, vê o que a galera que vai lá posta. Qual é o tipo de público que vai lá? Você entra em algumas casas noturnas, por exemplo, você vê que só tem mulher. Fala, pô, que legal, só tem mulher. Ah, isso aqui tem mais homem. Ah, isso aqui tem a comunidade LGBTQI+.
essa aqui tem não sei o quê. Então você vai entendendo por quê. Quando você for abordar o contratante, você vai chegar para ele com um negócio mastigado pronto, com o prato lindo para servir para ele. Você vai falar para ele, olha, eu pesquisei sobre a sua casa, eu sei que vocês estão no mercado há tantos anos, eu sei que vocês têm um público mais voltado para o rock nacional. Eu queria apresentar para você um evento temático que eu tenho, uma viagem aos anos 80. Trabalha com nome, contratante adora nome. Tarde do rock, tarde do sertanejo, manhã do pagode, trabalha com nome. O contratante ama isso, o público ama isso. Por quê? O que você tem que entender? Eu não quero ir no teu show para me ficar comendo aqui você cantando aí. Se for isso daí, eu ligo o rádio. Eu quero ir no seu show para viver uma experiência. As pessoas que vão no seu show, elas vivem uma experiência? Elas se arrepiam? Elas conversam com você? Como que elas reagem no seu show? Então, se você não está despertando esse tipo de sentimento no contratante e no público, alguma coisa está errada. De repente, você toca muito bem, canta muito bem, faz isso com paixão, mas ainda não entendeu como abordar um contratante, como conquistar um público. E para isso existem estratégias específicas. Eu te passei aqui várias que você pode fazer, que é a pesquisa de mercado, que é o conhecimento do público. Ah, é mais mulher, é mais homem. Fale com a sua audiência da maneira que ela entenda. Se você é uma mulher, assim como eu, trabalhe com pacotes temáticos voltados para a mulher, ao mês das mulheres. Ah, esse mês nós vamos homenagear tal mulher que é importante dentro desse nicho, dentro do sertanejo. Homenagem a Marília Mendonça, uma homenagem a Madonna. Trabalhe com tema, agrada o público, agrada o contratante. E é claro, faça aquilo que você artisticamente gosta. Porque ao mesmo tempo que você está ali para agradar o público e o contratante, você tem que se agradar. Senão, a longo prazo, você vai conseguir tocar em qualquer casa noturna, em qualquer evento, em qualquer festival e você não vai estar feliz. É a realidade de muitos músicos. Não é só viver de música. É viver de música fazendo aquilo que você gosta. Muitas vezes dentro do mercado você vai fazer coisas que não gosta. Tudo bem. Fui contratado para tocar num casamento. Eu sou um músico especialista em jazz. Mas pediram para eu tocar, sei lá, sertanejo. Se está dentro do pacote que você vendeu, se você foi profissional para vender isso, seja fiel e faça isso. Mas eu não quero, Anny, eu não gosto. A longo prazo, coloca um músico parceiro que é especialista nisso, leva ele junto, entendeu? A questão é, não pode perder a venda, não pode perder a venda. Você tem que fidelizar o público, tem que fidelizar o contratante. E você só vai conseguir fazer isso se você conhecer os dois. Conheça. Pesquise mercado, estude sobre os gatilhos mentais, que nós falamos muito dentro da nossa mentoria, que você pode conhecer inclusive agora. Em algum lugar dessa tela aqui vai ter um botão para você clicar e fazer parte direto da nossa mentoria online Vivendo de Música. E lá eu te ensino detalhadamente como conhecer o seu público, como destacar os potenciais contratantes. Aqui eu não consigo te ensinar em 15, 20 minutos, é impossível. Então eu passei para você aqui o que é essencial, que é o conhecimento do mercado, que é o conhecimento do seu público. Pare de perder vendas, pare de repente não conseguir aumentar o seu cachê simplesmente porque você não sabe abordar, tá? Melhora um pouquinho mais a comunicação escrita, falada. Não estou dizendo que você não fala, não escreve bem. Só estou dizendo que você tem que falar a língua que as pessoas vão entender. Se eu for na China e a pessoa não falar a minha língua, ela pode me achar linda, legal, simpática, mas ela não vai conectar comigo. Eu só conecto com quem fala a minha língua. Então, fale a língua do seu contratante. Última vez que eu vou te dar um exemplo aqui. Vou tocar num lugar, o cara é especialista em carnes defumadas. Você vai fazer uma pesquisa. Carnes defumadas? Nossa, de onde que nasceu essa ideia? Você vai chegar para o contratante e vai dizer para ele, olha, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Eu vi que você é o único restaurante da região que trabalha com carnes defumadas. Que legal. Parabéns, eu gostaria muito de fazer um evento com você. Acabou, gente. Essa abordagem eu garanto para você. O cara vai pelo menos te dar um bom dia, uma boa noite e vai te responder. Agora mandar, oi, tudo bem? Eu sou tal pessoa, vim apresentar meu trabalho, quero uma oportunidade. Esquece. Isso aí não rola. Então, vai vender aquilo que está certo. Para o público, a mesma coisa. Você vai vender a experiência. Você aí está em casa sábado à noite, não sabe o que fazer? Eu tenho a solução para você. Venha para o nosso evento Noite das Mulheres. Aqui você vai conhecer outras mulheres dentro do mercado profissional, você vai poder conversar, fazer networking, teremos drinks, porções e não sei o quê. Então, você tem que convencer a pessoa. Me convença de comprar o seu show e convença mais ainda as pessoas de irem para o seu evento. Te espero na próxima aula, então, onde nós vamos continuar abordando aqui toda a estratégia, o passo a passo que eu ensino para os meus alunos venderem shows, encherem as suas agendas
e terem sim um cachê digno daquilo que você merece.